Estudo 6. Que dia Deus nos ordenou guardar? Que dia a lei de Deus ordena guardar? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 8-11. Ao Deus criar o sábado, que 3 coisas fez ele nesse dia? Deus descansou e abençoou e santificou o 7º dia. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra, e Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Gênesis 2, 2 e 3. Que dia Jesus tinha por costume guardar? Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Lucas 4,16. Se formos de Jesus, como devemos andar? Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. E sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. 1 João 2, 6, 3. Que dia a mãe de Jesus e os apóstolos continuaram guardando após sua morte? E as mulheres que vieram com ele da Galiléia, seguindo José, viram o sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali. Elas voltaram e prepararam essências aromáticas e perfumes. E no sábado descansaram conforme o mandamento. Lucas 23, 55 e 56. Que dia os salvos guardarão no céu? Pois diz o Senhor, assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. E acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, diz o Senhor. Isaías 66, 22 e 23. Caso eu guarde só 9 mandamentos menos o sábado, de que serei culpado? Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2,10. Uma alegre esperança aos que guardarem o sábado. Feliz aquele que guarda o sábado, então te deleitarás em Deus e eu te farei levar em triunfo sobre as alturas da terra. Isaías 56, 2, 58, 13 e 14. Informações adicionais. As 2 leis e os 2 sábados. Sendo que a Bíblia não se contradiz, ela fala de 2 leis, a lei moral e cerimonial, e 2 sábados, moral e cerimonial, os quais são totalmente diferentes um do outro. A lei moral e a lei cerimonial. 1. A lei moral existe desde o princípio do mundo. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Romanos 4,15. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. 1 João 3,4. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo 16, 28. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, 5. 1. Já a lei cerimonial passou a existir de forma escrita no Monte Sinai com o tabernáculo. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Êxodo 25, 8. 2. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho,
tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. 2. Já a lei cerimonial foi escrita por Moisés num livro. Tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, Deuteronômio 31, 24. 3. A lei moral foi colocada dentro da arca do concerto. Então o Senhor escreveu nas tábuas o que estava nas primeiras, os 10 mandamentos, que ele vos falara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor as entregou a mim. Então virei-me, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão, conforme o Senhor me ordenou. Deuteronômio 10, 4 e 5. 3. Já a lei cerimonial foi colocada ao lado da arca do concerto. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja como testemunha contra vós. Deuteronômio 31, 25 e 26. 4. A lei moral é chamada lei de Deus, porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. 4. Já a lei cerimonial é chamada a lei de Moisés. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Atos 15, 5. 5. A lei moral, seu propósito é mostrar o pecado. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. 5. Já a lei cerimonial, seu propósito era mostrar o remédio para o pecado. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto e este será aceito em favor dele, para sua expiação. Levítico 1:4. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se sacrifica o holocausto, se sacrificará a oferta pelo pecado diante do Senhor. É coisa santíssima. Levítico 6, 24 e 25. 6. A lei moral é imutável. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus ensinamentos são fiéis. Estão firmados para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Salmo 111, 7 e 8. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. 6. Já a lei cerimonial era uma lei temporária. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Hebreus 10, 1. 7. A lei moral durará para sempre. Todavia, é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. Lucas 16, 17. 7. Já a lei cerimonial duraria só até João Batista. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todo homem se esforça por entrar nele. Lucas 16, 16. 8. A lei moral, Cristo guardou-a e mandou-nos guardá-la. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Ele lhe respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Mateus 19, 17. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, 10. 8. Já a lei cerimonial, Cristo a aboliu ao morrer,
rasgando-se o véu do templo. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27, 51. E, apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Colossenses 2, 14, 17. A lei moral não foi abolida como lei perfeita de liberdade. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3:31. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2:12. 9. Já a lei cerimonial, abolida na cruz, tornou-se jugo de escravidão para quem aguardasse. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Atos 15:10. 10. A lei moral ordena guardar o sábado semanal, o sétimo dia da semana. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20:8-11. 10. Já a lei cerimonial ordenava guardar 7 sábados anuais, que caíam em diferentes dias da semana. Ler capítulo 23 de Levítico, disponível na descrição do vídeo. Se a lei de Deus foi abolida, não existiria mais pecado. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Romanos 4:15. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. 1 João 3:4. Nem pecadores. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7:7. Nem julgamento divino, pois não há julgamento sem lei. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Atos 17:31. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Romanos 2:12-13. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2:12. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem, porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:13-14. E se assim fosse, não precisaríamos de Cristo, pois não haveria mais pecadores condenados para ele salvar. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. O sábado semanal da lei de Deus e os sábados anuais. 1. O sábado semanal da lei de Deus foi instituído na criação do mundo e Deus e Jesus descansaram nele. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra, e Deus abençoou e santificou o sétimo dia,
porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Gênesis 2, 2 e 3. 1. Já os sábados anuais da lei cerimonial foram instituídos no Monte Sinai e Deus e Jesus não descansaram neles. Ler capítulo 23 de Levítico, disponível na descrição do vídeo. 2. O sábado semanal da lei de Deus, Deus chamou meu sábado e disse que deve durar para sempre. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 12 e 20. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o através de suas gerações como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou e tomou alento. Êxodo 31, 16 e 17. 2. Já os sábados anuais da lei cerimonial, Deus chamou os seus sábados e disse que deveriam cessar na cruz. Acabarei também com toda a sua alegria, suas festas, suas luas novas e seus sábados e todas as suas assembléias solenes. Oséias 2:11. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Colossenses 2:16 e 17. Como Deus não é Deus de confusão, para não se misturarem os dois tipos diferentes de sábados, ele disse o seguinte: estas são as solenidades, ou sábados cerimoniais, além do sábado do Senhor. Levítico 23, 37 e 38, o qual é de duração perpétua. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o através de suas gerações como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou e tomou alento. Êxodo 31, 16 e 17. Para ficar claro que só os sábados cerimoniais é que foram abolidos, Paulo disse que tais sábados representavam apenas sombras das coisas futuras, ou Cristo, que haveria de vir, e não a comemoração da criação, um fato do passado, ou desde o Éden. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Se negarmos a existência das duas leis e dos dois sábados diferentes na Bíblia, estaremos transformando a palavra de Deus no falso e inútil livro de grosseiras contradições.